Irmãos, quando eu perguntei ao Senhor o que queria falar, né, através do Espírito Santo hoje, Deus me deu um título que é Esperança em Cristo, amém? Então abra comigo a palavra do Senhor, em 1ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 apenas. Glória a Deus. Esperança em Cristo. Aleluia. Eu vou acompanhar aqui no telão, amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Amém? A minha tradução diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Nessa manhã, o Senhor quer que foquemos a palavra na esperança. E quando falamos de esperança, nós logo lembramos de esperar, de aguardar, de ter uma expectativa em algo, esperar uma promessa, esperar por algo. E na verdade é que nós, como seres humanos, como carne, nós não gostamos de esperar nada, né? Nós vamos numa consulta e começa a dar horário, passado horário, nós já ficamos inquietos. E seguindo esse exemplo, quantas vezes estamos esperando uma promessa, esperando algo, esperando talvez uma providência, e muitas das vezes erramos o nosso alvo e começamos a esperar do outro, esperar da conta bancária, esperar pela porta da frente de casa, esperar de muitas maneiras. Mas nessa manhã, o Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui, porque nós temos que aprender novamente a esperar somente de Deus, a esperar somente de Cristo. Sabe por quê, irmãos? O homem, o patrão, o funcionário, qualquer um vai nos frustrar nessa espera. O médico vai nos frustrar na espera. O chefe vai nos frustrar. Qualquer um vai nos frustrar. Mas Deus, apesar da espera, Ele não nos frustra, porque a palavra diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Ele liberou sobre a minha e sobre a tua vida, não importa o tempo que você está esperando, vai acontecer para a glória de Deus, amém? Então espera é esse sinônimo de expectativa, de uma promessa. Nós estamos com a expectativa em algo, que algo vai acontecer, que algo vai chegar, ou que a promessa vai se cumprir. E nessa manhã, o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele tem renovo para as nossas vidas. Você crê nisso? Olha o que diz a palavra do Senhor, em Isaías 40, versículo 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor têm o renovo, voam alto e não se cansam. Mas se nós formos esperarmos de algo terreno ou de alguém, nós vamos nos cansar. Vai ficar pesado. O fardo fica pesado, não dá para voar alto como águia. Mas nessa manhã, o Deus que troca fardos está aqui nesse lugar, amém? O Deus que renova está aqui nesse lugar. O Deus que tem vinho novo de alegria está aqui nesse lugar, aleluia. O Deus que está falando assim para mim e para você: troca esse fardo pesado, tira a expectativa do homem e coloca a expectativa somente em mim, porque eu sou o Deus da promessa.
cansa esperar do homem, cansa colocar expectativa no homem. Mas quando nós colocamos a nossa expectativa 100% no Senhor, meus irmãos, nós não vamos nos cansar e nem nos frustrar, porque Ele é fiel para cumprir. Quantas vezes aqui na igreja nós vemos, né? Vem irmãos, fala, pastora, ora por uma porta de emprego. Recentemente, né? Ora por uma porta de emprego. E sai ano e entra ano e nada acontece. E a gente pensa, nossa, mas a empresa tal vai chamar essa pessoa. E Deus faz algo totalmente na contramão. Deus faz algo totalmente especial para alguém que está esperando nele, né? A nossa irmã Robertinha é exemplo disso. Quanto que esperou uma porta aberta, algo vindo do Senhor. E Deus está honrando ela, colocando ela para estudar, recebendo remuneração e a vaga garantida numa grande empresa, porque é assim que Deus faz. Então nós esperamos que algo venha de A, de B e de C, e o Senhor está falando, não espere nada de ninguém, mas quando você coloca a sua expectativa, a sua confiança em mim, além de você não frustrar, eu sou Deus que faço além do que você imagina, eu faço além do que você projetou e daquilo que você sonhou para si. Você crê nisso? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Nós pensamos, a provisão vai vir. Deus fala, não, acalma teu coração. Você não precisa saber como vai ser para chegar até você. Você precisa crer naquilo que eu mandei você crer, naquela promessa que eu te entreguei. Então, o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para colocar a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa promessa, os nossos olhos somente em Cristo. E quando nós percorremos a palavra do Senhor com esse tema, esperança, nós temos vários exemplos, tanto ruins, quanto exemplos muito bons. Então é isso que eu queria trazer nessa manhã para nós. Qual a consequência de não colocar a nossa esperança em Cristo? Começando lá em Gênesis, Eva, ela colocou a esperança dela na serpente, porque a serpente veio astuta, veio falando mentiras, e Eva caiu na cilada da serpente. Eva caiu na tentação que a serpente soprou ali no ouvido dela, e dessa maneira o pecado entrou na terra. A Bíblia vai dizer que Sara colocou a sua expectativa, a sua esperança em Agar, sendo que o Deus da promessa falou que ainda que o ventre dela era um ventre envelhecido, e Abraão também era um homem já velho, avançado em dias, eles iam gerar a promessa. Mas Sara colocou a expectativa dela em Agar, e falou para Abraão, olha Abraão, está demorando muito essa promessa, então é melhor a gente dar um jeitinho aqui, vamos trazer Agar. E a Bíblia diz que eles geraram, Abraão e Agar geraram também, mas não era desse jeito que Deus queria. Deus queria que Sara tivesse colocado a sua expectativa e a sua esperança nele. Mas mesmo assim, mesmo Sara rindo, mesmo Sara duvidando, mesmo o tempo avançando, Deus fez Sara gerar mesmo assim. Nessa manhã o Senhor está falando para mim e para você, não coloque a tua expectativa, a tua confiança, a tua esperança num jeitinho que você pode dar. Você não precisa dar jeitinho para a promessa. Tira a tua mão da promessa e coloca tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel para fazer. Ele é fiel para nos fazer gerar para Ele. Ainda que seja improvável, impossível, Ele é poderoso para fazer. A Bíblia diz também, Sansão colocou a expectativa, a esperança na força do braço, no seu próprio entendimento. Foi lá, se casou com uma mulher estrangeira, a qual seus pais não aprovavam, e achava que a força dele ninguém poderia tirar. E o fim, você sabe, Sansão morreu, porque estava ali desobedecendo ao Senhor, em desobediência ao Senhor, e na expectativa
com a esperança na força do braço. Então não coloque a sua expectativa na força do teu braço, na força da tua mentalidade, do teu conhecimento. Coloque a tua expectativa 100% no Senhor. Mau exemplo também, Saul. Saul colocou a sua expectativa, a sua esperança na sua própria autoridade e pensava: Deus nunca vai me tirar desse trono de Israel. Deus nunca vai trocar o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que quando Saul começa a desobedecer o Senhor, Deus levanta para si alguém que não tinha aparência nenhuma, mas era segundo o seu coração, chamado Davi. Por quê? Porque Saul colocou a expectativa dele na autoridade que ele tinha. Davi também. Davi era segundo o coração de Deus, enfrentava muitas batalhas, era vitorioso. Mas ele achava que ele tinha crédito para pecar. E a Bíblia diz que um dia todo mundo estava na guerra, mas Davi estava de folga. Davi estava relaxado no palácio, enquanto todo mundo está na guerra. E a Bíblia diz que Davi olha, cobiça uma mulher, se deita com ela, e dessa maneira peca contra o Senhor. Davi achava que porque ele tinha crédito, ele podia pecar deliberadamente, estava tudo bem. Mas a consequência sobre a vida de Davi, sobre o reinado e sobre a descendência foi muito grande. Então não coloque a sua expectativa em créditos. Eu tenho crédito para pecar, eu tenho crédito para fazer isso, para fazer aquilo. Não, coloca a tua expectativa em Deus. E quando o Senhor está falando, é tempo de ir para a guerra, vai para a guerra. Quando o Senhor falar para você, é tempo de descansar, descansa. Mas quando o Senhor falar para você, é tempo de guerra, é tempo de lutar, é tempo de estar no meio do meu exército, é tempo de estar no campo de batalha, então o Senhor conta comigo e com você para isso. Porque se Davi tivesse ido na batalha, ele não tinha tempo para cobiçar. Mas Davi relaxou demais. Então, nós precisamos colocar nossa expectativa 100% no Senhor. Salomão colocou a sua expectativa na sua própria sabedoria. Eu sou tão sábio, meu reino é inabalável. E o fim de Salomão também foi um fim muito triste. E por fim de mau exemplo, que eu quero trazer aqui nessa manhã, são muitos, irmãos, mas eu quero focar em alguns. A Bíblia fala sobre um casal chamado Ananias e Safira. Esse já é no Novo Testamento, já na dispensação da graça. A Bíblia diz que Ananias e Safira, um casal, eles vendem um terreno e combinam entre si: olha, nós vamos entregar aos pés dos apóstolos a nossa oferta, o nosso dízimo, mas olha, vamos esconder uma parte, não vamos entregar tudo não. E a Bíblia diz que a mentira e o dinheiro foram a ruína desse casal. Então eles mentem, eles combinam que eles vão mentir. O Espírito Santo revela para os apóstolos que eles estavam mentindo. Ananias morre e Safira também morre, porque colocou a expectativa no dinheiro, colocou a expectativa, a esperança que a mentira ia colar. Mas quando nós temos o Espírito Santo, Ele revela tudo para nós. Então nessa manhã, o Senhor nos trouxe aqui para que nós não venhamos colocar a nossa expectativa no dinheiro, na força do nosso braço, na nossa própria sabedoria, no nosso crédito, em nada disso. O Senhor nos trouxe aqui para alinharmos a nossa expectativa com as coisas que vêm do alto, com as coisas que vêm dEle. Amém? Glória a Deus. Nessa manhã, os bons exemplos eu quero trazer nesse momento. E o primeiro exemplo que eu quero trazer nesse momento é de alguém que estava esperando uma cura. Em Marcos 5, 25 vai falar que havia uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia. 12 anos, gastou com o médico, gastou todo o seu dinheiro. A esperança que ela tinha nos médicos foi frustrada. A esperança que ela tinha em seus recursos foi frustrada. Mas eu imagino que um dia ela ouviu que alguém iria passar por ali. E que esse alguém
era a última esperança dela. Era a última esperança para que ela fosse realmente curada. E você conhece essa passagem, a Bíblia diz que ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi totalmente curada para a glória de Deus. Porque ela não esperou mais do homem, ela não esperou mais dos médicos, ela não esperou do dinheiro, porque afinal não tinha mais. Mas ela esperou que quem estava passando, que ela ouviu falar que era alguém que curava, a podia curar. E bastou um toque e ela foi curada. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Se nessa manhã você está esperando por cura, se nessa manhã a sua expectativa veio, porque você precisa de uma cura, você tem uma promessa de cura, eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida, aquele que cura, ele já está aqui nessa manhã. Toque nele e seja curado, toque nele e seja abençoada, toque nele e seja renovada, e seja restaurada a tua saúde nessa manhã. Toca nele, meu irmão, porque quando você toca nele, minha irmã, a cura acontece para a glória de Deus. Quem espera a cura, ele é aquele que cura. Oh glória. Teve alguém na palavra do Senhor também que estava esperando por uma libertação. A palavra vai dizer aqui, Marcos 9, 21 a 23, que tinha um pai que não sabia mais o que fazia com seu filho. Diz assim, ó. Aí Jesus perguntou para o pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? E o pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito maligno o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. E Jesus responde para esse pai: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você está esperando libertação para a tua casa, para os teus filhos, para a vida do teu esposo, da tua esposa, talvez você vê que é um espírito maligno que está atuando. O Senhor está falando para mim e para você: eu estou visitando esse filho, eu estou visitando a tua filha, eu estou visitando a tua casa, e basta uma ordem minha, e esse demônio tem que bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Você tem fé nessa manhã? Se você tem fé, a Bíblia diz, e o Senhor Jesus está dizendo: tudo é possível ao que crê. Basta uma palavra e esse demônio tem que bater em retirada. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você está esperando por libertação, eu profetizo a libertação completa para a tua casa, para os teus filhos, em nome de Jesus. Que as algemas, que as cadeias, que as muralhas, que todo espírito maligno, que toda legião venha cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus, porque aquele que liberta, ele está aqui para renovar a nossa esperança, meus irmãos. Aquele que liberta está nesse lugar, aleluia. Oh, aleluia. Tudo é possível para quem tem fé. Tem fé aí? Tem um tiquinho? Tem um bastante? Tudo é possível para quem tem fé. Ele é o nosso libertador. Teve também alguém na palavra do Senhor que estava esperando por um renovo de Deus, por uma restituição de Deus. E por direcionamento do Espírito Santo nós louvamos Jó. A palavra diz assim: para uma árvore a esperança, se ela for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Jó 14, do 7 ao 9. Jó, você conhece, perdeu tudo. Estava ele e um caquinho de telha se coçando, porque não tinha mais ninguém do lado dele. Ele perde tudo, perde bens, perde filhos, perde tudo. Mas o Deus que restitui foi o Deus que o colocou na prova. E o Deus que nos coloca na prova é o Deus também que nos tira da prova. E a Bíblia diz que Jó,
declarou: ainda que a árvore estiver cortada, ainda que não haja mais esperança, basta ao cheiro das águas, ela brota novamente. O Deus de muitas águas está aqui nessa manhã. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você está precisando de um renovo, se você chegou aqui quase morrendo, quase desfalecendo, se você chegou aqui desenganado, eu quero profetizar sobre a tua vida, que o renovo do Senhor vai te alcançar nessa manhã. Alinha a tua esperança novamente com o céu, porque é o Deus que restitui, Ele restitui em dobro, e Ele está aqui nessa manhã. Ele restitui em dobro, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, além de renovar a vida de Jó, restituiu em dobro tudo aquilo que o Senhor permitiu Satanás tocar. Então creia, se você está esperando por renovo, não espere que vai vir um pregador da China e vai profetizar o renovo para mim. O dono do renovo está aqui nessa manhã. Ele quem renova, Ele quem sopra a vida, Ele quem dá um novo fôlego de vida para mim e para você. E é isso que eu profetizo, um novo fôlego de vida, um ânimo sobre a tua vida, uma vitamina que só Ele pode dar para mim e para você, para nos colocar de pé, para nos fazer marchar de novo, aleluia. E aquilo, se porventura, se Satanás tocou, se Satanás roubou, vai devolver. O Senhor vai devolver, e vai devolver em dobro, para a glória do nome dEle, aleluia. Então espere no Senhor, não espere do homem. Não vai, eu vou em outro ministério, porque lá no outro ministério o pastor faz um voto lá, e quando eu coloco o meu dinheiro no envelope do voto, vai acontecer. O Senhor está falando: não, eu sou o dono do renovo, e eu quero renovar a minha igreja nessa manhã. Não precisa de dinheiro, precisa de coração aberto, precisa se quebrantar para receber aquilo que vem do alto para a tua vida. Não é outra porta que vai resolver o teu problema, meu irmão, minha irmã. É o renovo, é aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você. É nós nos quebrantarmos diante dEle. Vou sair um pouquinho daqui. Sabe o que resolveu a vida de Naamã? Foi a humildade dele em descer num rio que era sujo, num rio que era terrível, para ser quebrantado, para ser restaurado, e ter que mergulhar 7 vezes, para que o Senhor tirasse toda a arrogância dele, porque o Senhor o conhecia. Então nessa manhã nós não precisamos mudar de lugares geográficos, nós precisamos se quebrantar diante o Rei da Glória, aleluia. Nós precisamos se quebrantar diante do Santo dos Santos nessa manhã, aleluia. A Bíblia vai nos declarar também que havia uma mulher que ela estava esperando por salvação. Ela precisava de salvação, a casa dela precisava de salvação. E essa mulher chama-se Raabe. Raabe era uma prostituta, mas a Bíblia diz que ela acolhe 2 espias de Israel, ela não os entrega. E a Bíblia diz que o Senhor, ela reconhece o Senhor, ela reconhece que era o Senhor que havia entregado Jericó para o povo de Israel. Ela reconhecia que do Senhor não tinha como fugir. E a Bíblia declara que ao esconder esses 2 espias, ela e a sua família foi salva. O Senhor mudou a história de Raabe, e não somente isso. Deus preparou para que o nome de Raabe entrasse para a galeria da fé. Em Hebreus 11:31 diz assim: foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões de Israel.
Raabe foi uma mulher totalmente improvável ali no povo de Jericó, mas o Senhor escondeu não somente ela, mas também a casa dela. Levanta a tua mão, se você está esperando por salvação, se você sabe que a salvação não pode vir de outro, mas só pode vir do Senhor, eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela. Há esperança para você, há esperança para a tua casa, há esperança para os teus filhos, há esperança, porque é o Deus que muda a história, é o Deus que mudou a história de Raabe, e Ele está aqui nessa manhã falando para mim e para você: coloca a tua esperança, a tua expectativa em mim, porque eu ainda mudo história, eu ainda mudo cenário, eu sou Deus que escrevo nova todas as coisas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia. O homem não faz, o pastor não faz, ninguém faz, mas Deus pode fazer infinitamente mais, queridos. Ele pode. Essa mulher estava envolta em pecado, mas ela entendeu que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, e só Ele podia salvar, não somente ela, mas também a sua casa. Então creia nisso, o Deus de Israel pode salvar não somente a mim e a tua vida, mas também a tua casa e a tua família. E por que não citarmos a mulher samaritana? Mulher samaritana estava na beira do poço, você conhece. Jesus chega, começa um diálogo ali com ela: olha, chama o teu marido. Ah, não tenho marido. Ah, já teve 5, o que você está não é seu. Mas eu sou Deus que posso te mudar, eu posso te transformar. Eu tenho uma água que vai matar a tua sede. A mulher estava colocando a expectativa dela em homens, a mulher estava colocando a expectativa dela em muitas coisas, na água do poço. Mas Jesus fala: olha, você não vai precisar mais passar por essa humilhação ao meio-dia. A partir de hoje eu posso mudar a tua história. A Bíblia diz que aquela mulher entende que Jesus era profeta. Ela entende então que Jesus era o Cristo. Ela deixa o cântaro, que representava a vergonha dela. Ao meio-dia ela tinha que ir, era sol escaldante. Mas aquela mulher deixa o cântaro e começa a anunciar: olha, tem alguém ali, Ele é o Messias, Ele é Cristo, Ele chegou para mudar minha história. Aleluia. Ele declarou para mim tudo o que eu estou fazendo, eu tenho certeza que Ele é o Cristo. E começou a anunciar pela cidade. Jesus mudou a história da samaritana. Ela deixou o cântaro, representando que ela não precisava voltar àquela vida de humilhação e de vergonha, mas a partir daquele momento que ela conheceu a Cristo, a esperança ali na frente dela, ela não precisava mais passar por aquilo, mas ela precisava viver o novo que Deus tinha para ela. Quero profetizar sobre a tua vida, aleluia, que quando nós deixamos o nosso cântaro na beira do poço, Ele é Deus que escreve nova história, Ele é Deus que muda a perspectiva. Alguém falou que não ia dar certo, alguém falou que não tem jeito, mas o último que dá a última palavra sobre a nossa vida é o Todo-Poderoso. Ele marcou um encontro comigo e com você nessa manhã para dizer: tem jeito, eu mudo, eu transformo. Eu sou Deus que transformo. Da samaritana passou a ser uma evangelista, uma missionária naquela cidade. A partir do encontro de Jesus, Ele marcou um encontro com você nessa manhã, meu irmão. Aleluia. Ele é o nosso Salvador, e a nossa expectativa tem que estar 100% nele. Aleluia. Tinha alguém também na palavra do Senhor que estava esperando pela vida eterna, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não teve tempo de se batizar, meus irmãos, porque naqueles últimos instantes, naqueles últimos suspiros, ao lado do Senhor Jesus, ele clama porque ele precisava da salvação que vinha dele, da vida eterna que vinha somente em Cristo. Então disse Jesus: lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que é isso. Hoje você estará comigo no paraíso. O Deus que muda a história é o mesmo Deus que nos garante a vida eterna, meus irmãos. Quando nós o reconhecemos como rei, como Senhor, como Salvador,
Ele é aquele que garante a mim e a você, que se nós fecharmos os olhos agora, nós vamos abrir os olhos com Ele no paraíso. Você crê nisso? Aleluia! Essa é a nossa maior promessa. A nossa maior promessa como cristãos. Nós podemos receber uma cura hoje, um milagre, uma restauração, mas a nossa maior promessa é a promessa de vida eterna. É a promessa que o Senhor nos prepararia um lugar, e esse lugar está reservado para mim e para você que crê, que tem fé, meus irmãos. A palavra do Senhor também vai nos contar no Salmo 40 sobre Davi. Davi estava na caverna, mas ele esperava que a vitória viesse contra os seus inimigos. E ele escreve assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou, ouviu o meu pedido de socorro, tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Levanta tua mão que eu quero profetizar. Se você chegou aqui talvez numa guerra travada, na caverna, talvez você está guerreando contra os seus inimigos, talvez você não está vendo vitória, mas eu quero profetizar para você, aquele que tem esperança da vitória contra os inimigos já chegou aqui. Ele é vencedor sobre toda e qualquer batalha, e a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Ele vence a peleja por mim e por você. Ele esparrama os nossos inimigos. Ele faz os nossos inimigos correr. Se por um caminho vieram, por 7 caminhos nessa manhã está batendo em retirada, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque nós estamos esperando a vitória que vem dele. Oh, glória a Deus. A palavra também nos diz sobre alguém que precisava de uma restauração familiar. Não tinha mais esperança, mas precisava de uma restauração. O gadareno, a Bíblia diz em Marcos 5,19, que Jesus não o deixou ir e disse: volte para casa, conte aos seus parentes o que o Senhor fez e como Ele foi bom com você. A Bíblia diz que o gadareno vivia em cemitérios, vivia acorrentado, estava com uma legião de demônio ali, não tinha jeito. Atormentava a cidade, mas quando deu de encontro com o Todo-Poderoso, com Jesus de Nazaré, os demônios, as legiões teve que bater em retirada, porque Jesus chegou com uma palavra de libertação. E não somente isso, o homem fala, quando ele está pleno, está em si, está restaurado, ele fala: Jesus, eu quero fazer a missão com o Senhor, eu quero ir para onde o Senhor vai. E Jesus falou para ele: não, você vai pregar no lugar que você foi mais humilhado e mais envergonhado. Volta lá para a tua casa e conta tudo o que eu fiz na tua vida. Aleluia. Ou seja, aquele que era endemoniado agora estava pregando a palavra do Senhor. E a família que o viu endemoniado agora tem que ver são, glorificado, renovado para a glória de Deus. E ainda declarando que o Senhor é bom, que o Senhor faz. Ele virou alguém que iria restaurar a família através do teu testemunho vivo de vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que esse testemunho eu e você também carregamos. E o Senhor que restaura a família, restaura lar, restaura casamento, Ele está aqui nessa manhã. Ele transforma coração de pedra em coração de carne. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é Deus que restaura as famílias. E eu quero profetizar sobre a tua vida, restauração familiar. Você que está esperando algo na sua família, um milagre na tua família, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a tua esperança esteja alinhado nele, porque ele ainda restaura a família, ele dá um novo fôlego, ele derrama vinho novo sobre as famílias, aleluia, sobre os casamentos, para a glória de Deus. A palavra também diz que algumas pessoas que estavam esperando, ansiando, com a expectativa de que alguma provisão iria chegar. E a Bíblia
diz, 1 Reis 17, do 13 a 14, não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite do seu jarro, até que o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Glória a Deus. A palavra do Senhor também diz em Marcos 6, 43, 44, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. E a Bíblia também diz, Mateus 17, 27, mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu. O Senhor, nesses 3 exemplos, Elias vai para a casa da viúva de Sarepta. Estava tudo acabando, ela estava preparada para morrer de fome. E ela ia fazer um pouquinho para ela, um pouquinho para o filho para morrer. O profeta chega e fala, olha, você não vai morrer, e vou falar mais. Vou multiplicar o azeite e a farinha. Você não vai passar fome, você não vai mendigar. E ainda, você vai viver da multiplicação até o dia que o Senhor fizer chover. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. O Deus que multiplica, Ele está aqui nessa manhã, está falando para mim e para você. Não vai faltar o pão, não vai faltar o azeite, porque eu sou Deus que multiplico, eu sou Deus que faço chover. Eu ainda multiplico 5 pães e 2 peixinhos, mando para 5.000 comer, aleluia, e ainda faço sobrar 12 cestos cheios, 12 provisões, 12 meses de provisão do alto, é que eu quero profetizar sobre a tua vida. Os 12 cestos representam 12 meses do ano. Não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, não vai faltar, porque é o Deus da provisão, é o Deus que você serve, meu irmão. Jesus, ele fala para Pedro, olha, então Pedro fala para Jesus, estão cobrando a gente dos impostos. Jesus fala, olha, então vai lá, o primeiro peixe que você pegar, dentro do peixe vai ter uma moeda. Que Deus é esse, meus irmãos? É o Deus que nós servimos, é o Deus que nos traz esperança nessa manhã, que haverá provisão para mim e para você, quando nós estamos na obediência, quando nós estamos em aliança, quando nós estamos no caminho, fazendo a obra do Senhor. Não vai faltar, porque Ele envia do peixe, envia do corvo, envia da onde precisar, para suprir os teus. A Bíblia diz que o Senhor envia até o ímpio para abençoar o justo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai usar quem Ele quiser para te abençoar, mas que você vai ser abençoado, você vai ser. Eu quero profetizar que nesse ano de 2025 você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver da provisão de Deus. Você vai viver do azeite. Você vai viver com a provisão diária que o Senhor tem reservado para você, meu irmão. Não vai faltar não. Ah, mas a televisão falou isso. Coloque a tua expectativa na palavra do Senhor. A palavra do Senhor está nos dizendo nessa manhã, não vai faltar pão, não vai faltar azeite, 12 meses estão garantidos. E se precisar de um milagre assim, você vai pescar o peixe e vai vir. Não é, missionária? A missionária já contou para nós um testemunho, irmãos, que ela precisava de uma provisão urgente. Abriu a Bíblia, não é, missionária? Tinha um dinheiro fresquinho lá, que ela nem sabia de onde veio, mas estava dentro da Bíblia. O Deus envia maná, Deus envia azeite, Deus envia pão, e Deus envia provisão urgente para os teus filhos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Se você está esperando por provisão, não espere do homem, não espere que vai, não, espere de Deus, porque Ele não há de nos decepcionar, amém? Glória a Deus. O que nos impede de viver esses milagres da parte de Deus a qual citei? A nossa incredulidade. Às vezes nós não acreditamos, às vezes duvidamos, às vezes como Sara, rimos daquilo que Deus vai fazer, rimos das promessas de Deus.
colocamos as nossas expectativas em outras coisas, em outras pessoas. Ou nós olhamos com o olhar carnal para o cenário. Olhamos com o olhar terreno. Não vai acontecer, não vai vir. E o Senhor está falando, tira essa incredulidade hoje, igreja. Tira a expectativa do homem hoje. Tira os olhos da terra hoje. E começa a colocar a expectativa somente no Senhor. A palavra diz assim, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Nós não vemos, não estamos vendo nada, mas nós cremos que o Deus da esperança, Ele pode fazer tudo isso que eu falei aqui, profetizei a cura, a libertação, o milagre, a restituição, a provisão. Nós não vemos, não sabemos de onde, mas nós temos fé que nós esperamos daquele que é o consumador e autor da nossa fé, aleluia. E como que nós vamos resolver tudo isso, né? Sobre essa questão da esperança. A Bíblia diz, se a nossa esperança, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Ou seja, se nós esperamos do Senhor só coisa material, só coisa terrena, só coisa passageira, nós somos infelizes. Mas nós temos que esperar aqui, sim, as provisões, os milagres, sim. Mas nós temos que esperar também tudo que o Senhor tem reservado para nós, na vida eterna, que Ele já preparou para mim e para você. Jeremias 29, 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus. Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Aleluia. Para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E Hebreus 6,19 também diz, temos essa esperança firme e segura, como âncora da alma. Aleluia. Deus é a nossa esperança, firme e segura. É o que nos mantém, é o que nos sustenta, é aquele que nos coloca de pé. Ele está aqui nessa manhã, você crê nisso? Você pode se colocar sobre os pés em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que nessa manhã nós possamos colocar a nossa esperança total e 100% nele, em nome de Jesus. Ele não falha, Ele não frustra, Ele não erra. Ele é o Deus da esperança.